Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Girão e esse é o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui a notícia te acompanha aonde quer que você vá. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. É um movimento que cresce no Brasil. Segundo dados do IBGE, já são mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras no país. Pesquisa do Sebrae diz que isso já representa 34% de todos os negócios no Brasil. E para falar sobre isso, a gente traz três convidadas que entendem do assunto, vivem isso nas suas rotinas, nas suas trajetórias de vida. E aí, já peço para você nesse momento já deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Essa sua interação é super importante para a gente chegar a mais pessoas com esse conteúdo. E aí, as três convidadas, são empreendedoras e vão contar suas histórias aqui. Aqui na minha frente tá a Mari Araripe. A Mari é influenciadora digital, é empresária, criou a sua própria marca de moda fitness, né, Mari? Sim. E é colunista da Urb News, Sim. traz conteúdos quinzenais, falando de vida saudável, vida fitness. Seja muito bem-vinda, viu, Mari? Obrigada, Ju. Vamos ter essa troca Vamos bater um papo, muita coisa boa. Aqui do meu lado tá a Claudinha Régia. A Claudinha, ela é fundadora de uma das maiores indústrias Nordeste e Brasil, de lingerie, a Diamantes Lingerie. Já é Brasil, né? Já é Brasil, estamos lá, estamos no caminho. Que nasceu em Frecheirinhas, né? A indústria, a sede é lá no interior do Ceará. Hoje tem um exército de 60 mil revendedoras, né? E vi também que os planos é chegar a 70 lojas em todo o Brasil, até 2025. Até 2025. Então tem muita coisa aí pela frente, muito trabalho. Muito. E já em 5 mil colaboradores. Pô, coisa 5 boa. mil famílias. Vamos falar de tudo isso. E na minha frente aqui, Joselma Oliveira, fundadora da Pardal Sorvetes, uma marca conhecida e reconhecida aqui no Ceará. Amada pelos cearenses. Amada pelos cearenses. Cearenses amar minha marca. No Ceará, Rio Grande do Norte, está expandindo no Nordeste. Por e está indo para Portugal também, que a gente vai falar sobre isso. Esse empreendimento aí internacional, fora do Brasil. E começou com picolé na feira, né, Joselma? Comecei com 30 picolés, eu mesma vendendo na Feira Livre. E hoje eu tenho o número de hoje, são 7 milhões de picolés por ano e 2 milhões de litros de sorvete por ano. E se Deus quiser, cada ano que passa está aumentando. Pô, coisa boa. Aí, gente, eu comecei aí falando, dos dados do Sebrae, do IBGE, falando desse cenário das mulheres enquanto empreendedoras. E a pesquisa também diz que a grande maioria dessas mulheres que empreendem aqui no Brasil, elas começam por necessidade. Verdade. Né? E aí, eu queria saber, assim, na história de vocês, a necessidade falou mais alto, ela foi essa força para empreender? No seu caso, José? No meu caso, foi a margem de lucro do meu esposo caiu. Então, ele pediu para eu dispensar a moça que me ajudava. E aí, quando eu dispensei, eu fiquei perdida. Graças a Deus, eu não dei conta do serviço doméstico. Graças a Deus, né? Porque eu fiquei pensando em algo para eu fazer e que eu pagasse uma moça para fazer aquele serviço doméstico. E aí eu lembrei de uma madrinha minha, que é da minha cidade, eu comecei em Currais Novos. No Rio Grande do Norte. Minha cidade é Picuí, Paraíba. Então eu fui na casa da minha madrinha, pedi para ela me ensinar, ela me ensinou a fazer 4 sabores. E desses 4 sabores eu fiz 30 picolés, coloquei no isopor e fui para a Feira Livre vender. E aí? E aí fui assim com muito medo, né? Mas me apeguei muito com Deus e a minha fé ficou muito forte a partir desse dia. Porque eu disse, meu Deus, eu nunca vendi picolé na rua, me ajuda. E aí, quando eu cheguei na Feira Livre, só apareceu mulheres
Olha na aí, minha as primeiras frente. clientes foram mulheres, então. Então, as mulheres incentivam muito as outras, né? E Aham. acho que é por isso que cresce tanto. Então, aquelas mulheres se admiraram. Eu, na Feira Livre, vendendo picolé, perguntaram: você não é de Currais Novos? Eu disse, não, eu sou de Picuí, Paraíba. Mas logo veio com a mulher de Currais Novos, não ia vender picolé na rua. Por que não? Não é, acha que picolé é uma profissão ruim, não é. Eu acho que os melhores momentos da minha vida foi enquanto eu vendi picolé na rua. Que eu sentia o valor que o cliente sentia por mim, o quanto o cliente me ensinou, porque eu só comecei com 4 sabores. Ele dizia: Joselma, faça esse sabor. Eu fazia, quando eu chegava, ele dizia: tá muito bom, mas tá faltando isso. Ah, então eles ainda opinavam na receita. Então eu aprendi com o meu cliente e até hoje eu carrego isso comigo. O cliente pede, eu obedeço. Oh, coisa boa. E aí, desses 30 picolés, a produção foi aumentando. Ah. Como é que foi como é que foi o segredo para esse crescimento, para sair da feira e virar um negócio, assim? Como é que foi essa Era história? picolé caseiro, eu fazia na minha casa, né? Então, um rapaz viu eu vendendo picolé, viu o meu sucesso e me pediu também para vender os meus picolés. E eu coloquei, e aí fui colocando mais gente. Você sabe que o negócio vai crescendo, né? Com gente, Aí né? quando foi um dia, o meu irmão veio trabalhar comigo, começou a vender os picolés, e aí ele falou assim: minha irmã, eu já vendo mais do que você. Aí eu digo: então no dia que você vender mais do que eu, vou só para a produção e você vai ficar nas vendas. Isso ainda em Currais Novos. Aí eu vendi 500 picolé, mas ele vendeu 504, ele ganhou. Bateu. Mas eu comecei vendendo 30 picolés, mas numa feira, num dia de segunda-feira, que é a feira lá de Currais Novos, apesar que funciona todos os dias, mas o dia que vem mais gente é a segunda, eu chegava a vender 500 picolés. Olha aí. E tu gostava de ficar mais na produção ou na venda? Não era questão de gostar. Era que tinha que Era a fazer. necessidade, eu tinha que fazer. Só era eu e uma moça. Eu já tinha 2 filhos, Flávio e Fernanda, e a gente dividia as tarefas. 9 horas da manhã eu já ia para Feira Livre vender picolés. Então, eu tinha que fazer tudo. Sim. Então, quando a gente começa do zero, Você vai Não tem muita fazendo escolha, tudo. né? Não tem escolha não, né? Vai botando o negócio para frente. E aí depois é que vai chegando o crescimento e montando a equipe. E aí, nesse dia que teu irmão te ultrapassou, Aí eu falei: então você consiga mais vendedores e eu vou só produzir. E aí eu fiquei só na produção. Aí de Currais Novos foi expandindo para as cidades vizinhas e nessa época eu já tinha um carro. Aí eu falei: agora eu vou para uma cidade grande. O meu sonho era ir para uma cidade grande, porque como eu sou lá de Picuí, os pais mandam muitos filhos estudar em Campina Grande. Sim. Eu falei: não, eu quero os meus filhos estudando perto de mim. Então eu vou para uma cidade grande para eu educar melhor os meus filhos. E aí de lá foi pra? Açu. Eu não podia chegar até Fortaleza de uma vez porque meu negócio ainda era pequeno. Aham. Então só era eu, meu marido. Nessa época meu marido já estava trabalhando comigo, que o negócio foi crescendo e ele foi organizando os equipamentos da empresa. Quando eu fazia no freeze vertical, eram umas forminhas, uns copinhos que eu colocava no congelador. Quando eu comprei a máquina, aí a gente teve que fazer as formas cônicas, porque ainda não existia no mercado. Então, ele foi atrás de um ferreiro, aprendeu a fazer inventaram. as formas. Então, ele me ajudava muito nesse suporte. Tinha as necessidades dos equipamentos, máquinas, tudo, e ele ficava nessa parte de máquinas. No início, a gente não conhece as máquinas, vai aprendendo, né, com as porradas qual foi da a vida. hora, qual foi a hora que deu a coragem de vir para a cidade maior ainda, no caso Fortaleza? Aí, quando eu cheguei em Açu, deu certo. Aí eu não pude mais ficar em Currais Novos. Eu não dava conta dos 2, né? Porque era ainda na produção e o marido me ajudando na parte já de vendas e de equipamentos. Aí eu pedi para ele abrir vendas em Mossoró. E aí, quando ele abriu vendas em Mossoró, graças a Deus também deu certo. Então, eu só passei 6 meses em Açu,
Mossoró já teve foi um Mossoró sucesso. depois, então, né? Então, quando eu passei 2 anos em Mossoró, que eu já consegui um imóvel lá, consegui trocar o meu carro por um maior, aí eu falei para ele, agora chegou a hora da gente ir para a cidade grande. Então, eu tinha uma F4000, ele colocava os isopores cheio de picolé nessa F4000. Nós trouxemos a equipe de vendedor ali para uma casa da Barão do Rio Branco. Nossa primeira casa, nosso primeiro apoio foi ali na Barão do Rio Branco. Então, nós passamos 1 ano trazendo picolé de Mossoró para cá. Para vender aqui em Fortaleza. Quando o negócio deu certo, que a gente viu que estava crescendo, eu trouxe o equipamento para Senador Pompeu. Aí eu me mudei para Senador Pompeu. E aí, quando eu mudei, o meu carro ficou ocioso, sem fazer nada, porque eu não trazia mais produtos para cá. Eu vendi meu carro e comprei minha primeira casa ali na Marechal Deodoro, que ainda hoje existe. E minha filha é distribuidora lá, a Fernanda. Minha Ainda filha, existe esse imóvel? Ainda existe. Graças a Deus lá sempre deu certo e continua ainda depois de 27 anos dando certo. Isso tem quanto tempo, então? 27 anos que veio para Fortaleza? 27 anos que eu estou na Marechal Deodoro. Sim. E eu estou aqui 29 anos. É a idade do meu filho, Felipe. Já nasceu aqui em Fortaleza? Não, ele nasceu em Mossoró. Aí quando ele estava com 40 dias, eu vim para cá, trouxe ele, né? Porque ele mamava. E aí eu trouxe ele para procurar a casa pra gente se instalar. E como é que conciliava? É uma pergunta que não quer calar, né? Todo mundo pensou, né? Eu tava pensando. Amamentando e expandindo uma empresa. Como é que conciliou e se mudando, assim, tudo ao mesmo tempo? Esse é o lado difícil da mulher, né? Tem que dar de mamar, tem que ficar com o filho no pecinho de viagem, às vezes esquecia na escola. A vida da mãe empreendedora, quando começa muito do zero, tem assim umas histórias meio peculiares. Mas graças a Deus ia dando certo. E nessa Mas o que é que foi mais difícil, assim, nesse conciliar de ser mãe, dona de casa, né? Que não deixava de ser. A parte mais difícil é que era empresa, casa, tudo num lugar só. Vendedores, entendeu? Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Essa parte assim era muito difícil, mas tinha que ser. Aí com o tempo foi crescendo, eu comprei uma casa vizinha lá na Marechal Deodoro e ficou sendo minha casa. Quando eu pensei que não, comecei a dar um pedaço da minha casa para a empresa, né? Porque só a parte da empresa já não cabia mais. Com 2 anos que eu tinha reformado a minha empresa, ficou pequena. Eu não dava conta, a produção não era suficiente. Aí foi aonde eu dei assim o passo maior. E foi difícil porque era uma decisão muito importante. Ou eu ia ou eu ficava, né? Então, aquela hora do crescimento. Então, é muito difícil. Essa hora do crescimento é uma hora bem... Eu acho que a gente pode falar aqui, Claudênia também tem experiência em relação a isso. É um momento, assim, bem chave, né? Assim, de quem está montando um negócio, começa o sucesso, né? Assim, é um momento que a gente perde muitas noites de sono. O empreendedor, ele perde muita noite de sono, porque ele fica de noite pensando a solução, o que é que ele vai fazer para sair daquele problema, daquela situação. Então, você perde umas noitezinhas de sono, mas graças a Deus a gente encontra a solução. Como? Onde? Eu falei de alguém assim que estava com medo e a pessoa me disse, Joselma, vai fazer o Empretec, porque é um curso muito bom. E aí eu fui fazer o Empretec no Sebrae, que é só os empresários e pequenos empresários que estão com vontade de crescer. De aprender. Então, eu passei um final de semana inteiro fazendo esse Empretec. Chegava em casa só 10 horas da noite. E aí, lá dentro, eu criei coragem. Aí, procurei o Banco do Nordeste. Saí direto na segunda-feira para o Banco do Nordeste. Cheia de ideias. Cheia de ideias. E aí, enfrentei. Fiz o meu maior financiamento, que foi para fazer a estrutura no Eusébio, que eu já tinha que é até hoje a sede, né, no Eusébio da então fábrica. Eu fiz a estrutura, comprei equipamentos, caminhões, câmeras frias. Então foi assim
passo bem grande. Mas graças a Deus deu certo. Umas né? noites de sono aí a menos, Mas deu certo. Frio na barriga. um frio na barriga, Ai, se fosse só o frio na barriga, é um aperto no coração mesmo. no É bolso. a lágrima que rola, entendeu? Mas, graças a Deus, deu certo. A Joselma falando aqui, Claudinha, dessa história de empreender, né, e mudar de vida. Eu imagino que você vê isso muito na Diamantes, né? Muito. Porque a Diamantes, né, é uma fábrica, são 6 fábricas aqui no Ceará, né? Inclusive, a maior parte pelo que eu pesquisei, a maior parte dos teus funcionários, né, dos colaboradores são mulheres, 70% mulheres. Isso. Você vende para as mulheres, né, assim, elas estão bem no teu, né, no teu nicho, né, assim, no teu cenário. Como é que o empreender, né? A gente falou do amamentar, né? Que tem as coisas da mulher que são tão complicadas, né? Fases que você passa, né? Na maternidade, que é um momento muito importante. Como é que essas mulheres que são mães, né? Que têm outras atividades, como é que o empreender pode ser uma rota para a independência financeira delas? Olha, eu acredito assim, a Diamantes é um complemento a mais do salário dela, né? Do ganho dela. Então eu acho que tendo essa oportunidade dela revender diamantes e ganhar mais, ela tem condição de pagar uma pessoa, de pagar um colégio, pagar uma creche. Eu vejo sempre dessa forma. Você Eu vê não algumas vejo- histórias de mulheres que transformaram a vida delas vida, também, né? Mas eu não vejo como dificuldade, Ah, certo? Eu não vejo assim como dificuldade de conciliar a vida dessa forma. Lógico, quando é bem no começo da empresa, a gente passa por muitas situações assim, né? Mas hoje eu não vejo. Eu vejo muitas mulheres guerreiras, que mudaram a vida, transformaram a vida da família. E é uma coisa que eu peço muito a Deus. É que ninguém compre nada da Diamantes que seja para se prejudicar. E sim para mudar de vida. E sim para ter uma vida muito melhor. E quando eu escuto essas histórias de sucesso, tanto de um funcionário como de uma cliente, eu fico muito feliz. Muito, porque uma das nossas metas de vida é transformar a vida das pessoas, né? Então, quando eu vejo elas também conseguindo... o que é que elas conseguem? Fala em alguma ela história consegue, especial. olha, elas conseguem um plano de saúde, carro, casa, ter uma vida melhor. Até uma história que sempre me chamou a atenção, quando eu inaugurei uma loja em Aracaju. Em Aracaju, tinha uma cliente que ela começou a vender diamantes porque ela tinha uma filha doentinha e a filha dela era ligada nos aparelhos, né? Então ela teve que sair do emprego para poder ficar Cuidar. com a filha. E foi uma forma, ela vendendo diamantes lá dentro do hospital, ela conseguiu manter a filha por muito tempo. Olha. Então, eu acho assim, tem muitos casos bacanas. Um caso desse, olha, a extrema importância que foi a Diamantes para ela, né? E de ver o sucesso das pessoas dizer assim para mim, que nem eu entendo o quanto a minha empresa é abençoada. Eu nem digo minha, eu digo nossa. Porque assim, é impressionante como o dinheiro se multiplica na mão das pessoas. Tanto na nossa, como dos nossos colaboradores, como das nossas clientes. Eu escuto muito isso. E nem eu sei explicar. Mas tem uma explicação, Nem é eu. porque a mulher empreendedora, ela é protegida por Deus. Eu acredito. É assim que eu enxergo. Deus Acredito protege a gente. Porque eu tenho esse exemplo que eu fui vender meus primeiros picolés. E Deus botou um monte Aquelas de primeiras mulheres na minha frente, rapidinho vendeu o meu produto. E daquele dia em diante, nunca mais eu vendi 30 picolés, só aumentou. Então só tem uma explicação, é Deus. É Deus. A minha É fé Deus. veio desse primeiro dia que eu vendi esses 30 picolés e me deu assim um entusiasmo que eu comecei a vender 100, 300. Então, mulheres que querem empreender, se apegue com Deus, porque Deus
protege as mulheres empreendedoras. Porque não é fácil ser mãe, empreender, ser mulher, Perder ser as noites, filha, né, José? né? Perder noites de sono, Tem que ter esquecer uma o força, filho no tem que colégio por esquecer causa de negócios, que É. às vezes você está muito Tem que empolgada ter uma ali. força aí muito É, grande, né? Assim que. só tem uma explicação. Deus protege as mulheres empreendedoras. Para mim, no meu modo de ver. Aham. Mas eu vejo muito dessa forma. Desde que eu assisti um filme, acho que é The Closet, eu assisti, e eu falo isso. Jesus Cristo, quando veio, ele deu espaço para a mulher. Porque a gente assistindo o filme no passado, as mulheres nem sentavam na mesa, né? E já foi Jesus que chamou, acho que foi a mulher de Pedro, para poder compartilhar. Então eu acho isso muito bacana. Eu acredito demais que é uma proteção divina. E a gente pede muito sabedoria, né? Peço muito sabedoria a Eu até Deus. comentei contigo, né? Que eu vi no teu Instagram, né? Que eu sempre pesquiso sobre vocês, né, gente? Pra poder Eu não sou de conversar. postar muito. Só lá no Instagram da empresa mesmo. E a Claudine, ela, no Instagram dela, ela posta muito a palavra, né? Assim, você se mostra mesmo, né? Enquanto uma pessoa crente, né? Uma pessoa de fé. Como é que a religião, né? Essa espiritualidade impacta a tua vida de empresária? Eu acho que assim, a minha fé é tão grande que eu vejo tudo com muita facilidade. Quando eu peço a Deus sabedoria, antes de vir para cá, eu pedi Divino Espírito Santo, enche minha boca, que eu possa falar coisas interessantes que vá contribuir, mas é como eu te falei, eu estou aqui por obediência a Deus, por saber que Deus tem um propósito na minha vida, para, através da minha vida, mudar a vida de outras pessoas. Mas, olha, a gente está preenchida com Deus, com o Espírito Santo. Quando a gente sente aquele vazio, e eu peço muito que Deus preencha esses espaços. E assim, A Claudine falou que está aqui por obediência, viu, gente? Só para vocês saberem, porque até então ela fugia de entrevistas. Total. Ela fugia de estar aqui na frente das câmeras, de falar, mas aí ela viu que ela poderia inspirar outras pessoas, outras mulheres, com a própria história dela. E aí vamos falar um pouquinho dessa história, né? Porque você começou com a sacolinha, vendendo lingerie. Também sendo revendedora, né? Eu e a minha irmã, a gente trabalhava no colégio, né? Lá em Sobral, no Luciano Feijão. E aí a gente saiu do trabalho e ela pegou o seguro, o desemprego dela, as contas dela, até mais do que eu, e nós fomos até Frecheirinha começar a revender lingerie. Nunca nem tinha passado pela nossa cabeça. Às vezes eu tinha na faixa de 22 anos. Eu jamais iria imaginar que um dia eu poderia ter uma empresa como a Diamantes. Mas aí a gente começou sendo revendedora, ela tinha uma bis, uma moto, e eu e ela atrás de vender nas casas, e a pessoa indicava outra. Sim. No próprio colégio que a gente trabalhou. Então a gente começou a partir daí. Aí lá em Frecheirinhas, né? Lá em Sobral. Em Sobral, desculpa. Eu sou de Sobral, né? E aí foi quando a gente tomou conta de uma loja lá em Sobral, de uma marca de frecheirinha. Durou mais ou menos uns 3 anos, mas serviu de muito aprendizado, né? Tenho muita gratidão por essa marca, que é de frecheirinha, que nos confiou colocar essa loja em Sobral. E foi a partir daí. Tudo tem um começo, meio e fim. E quando chegou o fim, eu tinha muita vontade de fabricar calcinha infantil, aquelas calcinhas bonitinhas, né? De babadinha. Trabalhadinha, né? Só que aí quando o meu irmão, que ele tinha uma sucata, vendia peça de carro, essas peças velhas, né, de carro batido. Meu esposo tinha uma lanchonete no mercado. Então foi a partir daí que quando o Júnior viu que a gente tinha esse sonho, já estava vendendo, já estava com essa lojinha, ele veio fazer parte. Ele disse, não, vamos juntar dinheiro para a gente começar. Só que eu não tinha nem noção, eu achava que uma máquina iria fazer o sutiã inteiro, né? Então eu peguei um sutiã e saí aqui em Fortaleza procurando que máquina faz isso aqui, que máquina costura isso. E quando eu vi, assim... O tanto de máquina que tinha que ter. Deus. Então, máquina. É muita. É um processo muito grande, porque cada máquina vai fazendo, um coloca o elástico, um coloca o elástico da aspa, né?
Então hoje eu agradeço até a Deus de nunca ter conhecido uma empresa antes, porque assim eu ia ver muita dificuldade. Mas se ela E- soubesse exatamente o que aconteceu, ela talvez não tentaria, né? É. Tipo assim, ignorância, entre muitas aspas, sim, ajudou Isso. a pessoa a arriscar, Isso. né? E assim, como eu sou sócio, sempre foi eu, a minha irmã também, né, que começou com a gente. Hoje ela tem a marca dela, mas ela é essencial na nossa vida, na nossa empresa. Nós somos nós três somos muito unidos e temos uma obediência muito grande à minha mãe. Então eu acho que tudo isso contribui para que Deus abençoe. A obediência, a gente sempre colocando a nossa mãe na frente. Se ela disser não, é não. Até hoje, eu já com 43 Dona Francisquinha, anos. né? O nome dela? E assim, uma pessoa maravilhosa. Eu até digo assim, ela diz, eu sou muito abençoada em ter um filho como vocês. Eu digo, mãe, é a gente que fomos escolhidos para ser seus filhos. E Graças você a estava Deus. falando antes da gente entrar, né? Assim, imagina o papel forte da sua mãe, né? Na sua família, Muito, porque você perdeu o pai muito nova, Muito. né? Você falou que começou ali a trabalhar com 12 Com 12 anos para anos. ajudar. Como é que foi, né? Assim, o papel dela e como é que foi para vocês? Olha, Ju, assim, eu até sempre falo que existe uma vida antes e uma vida depois de eu ter perdido meu pai, né? Que foi tão cedo, 10 anos. Eu imagino como foi o sofrimento para ela poder tomar conta de nós três. E de ter... eu comecei a trabalhar com 12 anos em um mercantil, organizando o setor de limpeza, né? As prateleiras. Sabão, as prateleiras. O meu irmão começou sendo camelô, ela colocou uma banquinha para ele. Então foi a partir daí, tanto é que eu lhe falei que a minha irmã também trabalhando tudo muito cedo. Eu imagino para ela, não foi fácil, porque quando eu vejo meus filhos, assim, a gente vê como é que a mamãe teve, como ela foi forte em ter que nos ver os filhos trabalhar com 12 anos, 13 anos, porque não era na empresa dela. Era totalmente diferente, era cada um em empregos diferentes. Né? Você se imagina como alguém que quer proteger os filhos, né? Isso, você, como é que ela Como é que ela conseguiu? Só Deus explica. Então, eu acredito muito, Jô, que Deus veio me preparando a partir daí. Eu passei por vários empregos bons e ruins para poder me ensinar. E quando Deus me entregasse a responsabilidade de cuidar da diamantes, eu saberia como tratar as pessoas. Eu gosto muito de gente. Eu vou na produção, eu tenho assim, um prazer imenso de beijar, de abraçar. Sou muito grata às pessoas, tanto os funcionários que começaram, como os colaboradores agora. Eu digo sempre uma coisa que nunca eu falei essa frase aqui, que um dia eu ouvi de algum trabalho que eu fiz parte, que o bicho para dar trabalho a gente. Aquela frase me doeu tanto naquele momento e hoje, depois de muito tempo, quando eu analiso, eu digo, graças a Deus, isso nunca vai sair da minha boca. Porque hoje eu tenho assim, uma missão de vida de empregar mais de 5.000 famílias. Quando eu penso 5.000 vezes 4, que é a quantidade de pessoas média, que impactam né? na vida, né? E quando eu penso nas nossas clientes, olha o quanto a Diamantes vai impactando na vida de cada uma. Olha como vai longe essa cadeia, né? Dos funcionários, dos clientes. Então, é uma coisa que eu peço muito a Deus, que abençoe abençoe o dia dos nossos colaboradores. Você dos nossos falou, Claudinha, fornecedores. que você aprendeu a como lidar com as pessoas, porque lidaram com você. E nem sempre foi legal, E né? nem sempre Isso foi assim, legal. passou Nem por sempre foi algumas legal. situações que... Então eu acho que Deus foi me... Eu tive que passar por aquelas situações para me aprender o que não deve ser feito, o que né? não deve ser feito. O quanto a gente precisa respeitar. Eu até estava falando da regra de ouro, né? Que é bíblico. Só faça com o outro o que quer que faça com você. Então, eu acho assim que não é porque a gente está pagando que a gente vai tratar mal. Ninguém tem esse direito, né? As pessoas precisam ser respeitadas. Então, acho que Deus me preparou por vários... De 12 anos a 23, né? Eu fui capacitada há 10 anos. O estágio da E, vida. aliás, todo dia a gente é capacitada, né? Deus ensina uma coisa a gente. Então, hoje eu sei como tratar as pessoas. Eu tenho, assim, com a minha fé em Deus,
eu vou chegar nas 5 mil pessoas. Vocês encontraram terreno fértil lá em Frecheirinhas. Lá em Frecheirinha. Então começou a partir dali com 7 funcionários. Eu, a minha mãe e meu irmão sempre unidos. E essa minha outra irmã também, a Cláudia. Começamos a partir daí. E a gente sempre com essa vontade de querer fazer mais, de oferecer o melhor produto. E aí a gente, com esses 7 colaboradores, nesses 18 anos, que a Diamantes vai fazer 18 anos, né? Que a gente está chegando mais ou menos em 2.000 famílias. Mas eu e meu irmão, sempre junto, que a união faz a força, né? É uma sociedade. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado ele como sócio, como irmão. Tenho uma paixão enorme por ele. Às vezes eu comparo o teu amor que eu tenho por ele, o amor que eu tenho ao meu filho, né? Mas graças a Deus. E como é que a gente, assim, no caso da Joselma e seu também, são empresas familiares, né? Assim, como é que concilia a questão da família, né? Porque existe a relação familiar aí com o negócio. Você falou uma coisa para mim, aqui pra gente, antes da gente começar a gravar, que eu acho que é interessante, que você falou que nada... Que nenhum sucesso... que hoje que nenhum sucesso compensa um fracasso familiar. Eu sempre pensei assim, eu amo o que eu faço, certo? Gosto demais, demais. Às vezes eu penso até assim, eu gosto mais de trabalhar do que de passear. Mas não de estar todo dia no dia a dia, né? Porque hoje eu sei que tem pessoas muito mais competentes do que eu para fazer o que eu faço na Diamantes. E eu acho assim, eu nunca cheguei em casa reclamando, meus filhos nunca me viram assim, preocupada, é diamante, nada. Então hoje, o que eu sempre repassei para eles, o quanto seria bom quando eles chegassem à idade que eles fossem trabalhar na Diamantes, eles teriam o prazer de fazer parte, porque sempre me viram bem, né? Fácil não é. Mas tem que pedir muita sabedoria. Sabedoria sempre é a Deus. Mas graças a Deus eu consegui. Hoje a minha filha tem muita vontade. Ela tem um perfil muito parecido com o meu, né? Porque é importante para o negócio. Eu tenho uma de 12 que é muito danadinha para trabalhar também. Se elas tivessem na cabeça de sempre tu chegar estressada. Eu jamais queria... Ou sempre te tirando né? a mãe delas, né? Sentir que a empresa tirava a mãe delas, elas iam ter uma aversão, né? É engraçado isso. Eu nunca pensei por esse lado. E hoje eu vejo a minha filha querendo trabalhar, hoje o outro também querendo estagiar, mas a Diamante está se organizando, então ela já tem a governança. Eles precisam se preparar para fazer parte dela, né? Do crescimento. Não é assim, porque os filhos do dono que eles podem ir e nós vamos fazer assim. Não funciona dessa forma. Eu digo muito assim uma coisa. Ninguém tem o direito de atrapalhar a Diamantes de crescer. Porque a Diamantes é um projeto de Deus. Nem eu como dona. É por isso que realmente eu tive tem que ter o desprendimento, né? De dizer assim, não, eu preciso encontrar uma pessoa muito melhor do que eu para ocupar o meu lugar. Vamos já falar dessa governança, porque a gente está falando aqui do início, de todo, né, assim, da história. Aí a gente tem aqui uma nova empreendedora. E linda demais, né? Você tá a Mari. Com ela toda bem feita. Tu tá me humilhando. Ela tem que fazer jus, né? É fitness, né, Mari? E a Mari, a gente conversou um pouquinho antes, né, Mari? A Mari trabalhou como modelo, morou em São Paulo, né, Mari? E aí, quando você voltou para Fortaleza, isso eu acho que antes da pandemia, né? Você resolveu criar o seu próprio negócio. Né? Eu criei a Twice, né? Tem 5 anos de marca. Eu abri ela junto com a minha prima, mas na pandemia ela saiu. E aí eu fiquei só na marca mesmo. Eu sempre tive vontade de empreender. Acabou que mais nova apareceu essa oportunidade de trabalhar como modelo, que era algo que eu também gostava. Mas quando eu fui morar em São Paulo, eu vi que não era muito o que eu queria. Porque lá você fez trabalhos como modelo em São Paulo? Fiz muitos trabalhos como modelo. Morei 2 anos lá, realmente só trabalhando como modelo mesmo. E aí é muito diferente daqui. Eu trabalhava aqui em Fortaleza como modelo, mas quando eu fui pra São Paulo... Você viu outra realidade? Completamente. É outro mundo, assim. O que, Mari? Mas assim, pra melhor? Pra pior. Pra pior. Não, assim, eu digo, pra oportunidade de negócio trabalho é incrível, né?
Mas você tem que você tem que querer muito e estar muito disposta àquilo. É muito, assim, pra mim foi muito traumatizante, assim. Eu fiquei agenciada, eu fui pra lá porque eu era agenciada, uma das maiores lá de São Paulo. E aí tem um padrão muito grande com o corpo, né? É muito rude, eu vi situações de modelos, de meninas precisando entrar dentro de um padrão, e aí mexe muito com a autoestima, mexe muito com a saúde. Então é um mundo muito que eu acho que você pensa muito glamuroso e o por trás é muito Os pesado. bastidores são pesados. E aí eu vi que eu não tava disposta, assim, que eu não amava tanto aquilo. E talvez não fosse o valor que você buscava pra você. E eu tava até me preparando na época pra ir já pra Chile, que é tipo meio que o processo... Internacional. Pra modelo realmente o que todas queriam. E eu não me sentia preenchida com aquilo. Era assim, eu passava o dia trabalhando e eu chegava e sabe quando você sente que não é tá aquilo. no seu lugar, né? E como eu era mais nova, assim, eu ainda sou muito nova, né? Mas como eu não tinha tanta maturidade pra entender, eu não me sentia 100% feliz ali. Eu não me sentia que eu nasci pra fazer aquilo, sabe? Então eu tive vários problemas de como é que eu posso dizer? Eu tive anorexia, eu tive vários problemas, assim, fiquei péssima de cabeça, muito mal mesmo, e voltei pra Fortaleza, porque meus pais enxergaram isso mesmo, eu sem querer falar, né? Porque eu não queria desistir. Porque teve o investimento dos meus pais pra eu ir, teve o investimento meu, tipo, é uma decepção geral pra mim, porque era tudo que eu mais queria na minha vida era ir pra São Paulo e trabalhar como modelo. E eu tava conquistando, só que eu sentia que aquilo não tava funcionando. E aí, quando eu voltei muito perdida, assim, porque eu realmente não sabia o que eu queria fazer da minha vida, assim, eu fiquei muito perdida e porque eu investia tudo naquilo. Você tinha um sonho, o sonho não era aquilo que você imaginou, e aí, eu voltei né? bem perdida, só que eu sempre fui viciada, assim, em esporte, sempre fiz esporte. E aí veio a ideia da Twice, que a minha prima na época tava saindo de um emprego, e ela é mais velha, e aí ela trabalhava com essa questão de tecido e tudo mais, e eu sempre tava com roupa de esporte, sempre... Aí eu falei, caramba, eu ia gostar tanto de ter uma marca que eu me vestisse e eu conseguisse me sentir bem pra eu ir no médico, pra eu não ter que sair com aquele sacola enorme, pra ter que me trocar, pra ter que ir em casa. Aí eu falei, não, vamos tentar criar essa marca que ela vem com mais estilo, com mais personalidade, e aí a gente criou a Twice. Que na época ela vinha com uma proposta bem diferente do que é a marca hoje, mas que foi o que a gente criou ali. Aí passaram 2 anos, a Lica saiu por outras questões. A sua sócia. A minha sócia. E ali eu tipo, ela é uns 6 anos mais velha que eu, assim. Então ela tinha muito lado do financeiro. Eu sempre gostei muito do marketing, da ação, do produto. Então, quando ela saiu, eu fiquei meio... E eu ainda me sentia meio distante da marca. E até esse ponto, a marca, ela não rodava. Eu posso dizer assim, ela não... As pessoas elogiavam muito, mas eu sentia que eu ainda não rodava, assim, sabe? Ela vendia ali no meu... Tipo, no meu grupinho, e que eu sentia que ainda não era. E aí, a Lica saiu, meu pai foi sócio investidor. E aí ele chegou pra mim e falou, minha filha, e aí, ou você desiste também no meio da pandemia, né? Assim, tudo fechado, ou você desiste, ou a gente fecha agora a marca, ou então você leva só. Gente, nesse dia, aí eu não me imaginava fazendo outra coisa, assim, eu não conseguia pensar fazendo outra coisa. Aí eu falei, não, eu vou levar só. Não sei como, mas eu vou, porque eu era muito imatura e muito sem noção, sabe? Assim, da maior responsabilidade da empresa mesmo, assim, sabe? Eu sentia que eu ficava muito naquela brincadeira da criação, do marketing, que pra mim era muito natural. E aí foi, assim, na pandemia a gente eu comecei a gravar conteúdo, eu trabalhava como modelo, mas eu não trabalhava como influencer como eu trabalho hoje, tipo, não ganhava dinheiro mesmo com isso. E aí, na pandemia, eu comecei a colocar os shorts
e as roupas que a gente fazia. E comecei a gravar meus treinos, gravar receitas. Eu sou alérgica a glúten e leite. Então, eu tenho um público muito fiel no meu Instagram dessas pessoas que também têm essas alergias. Aí eu comecei a falar do meu dia a dia, A mostrar a tua verdade. Exato. E as pessoas começaram a perguntar da marca que eu tava vestindo. Aí as coisas começaram a rodar, a fluir. E aí eu entendi, antes a gente ficava sempre tentando distanciar a minha imagem da Twice, porque a gente queria vender pra uma mulher mais velha que ia deixar o filho no colégio, que depois ia pra academia, que ia pra essa mulher, e a gente sempre tentava me distanciar, porque eu sempre tive essa imagem mais menina. E aí foi quando eu comecei a vestir e mostrar a minha verdade, o meu treino e a minha vida, a minha alimentação, a minha dificuldade com a doença da alimentação, de tudo. As pessoas começaram a perguntar e querer saber do que qual era aquela marca que eu tava vestindo. Aí quando eu entendi que o negócio era eu linkar a minha imagem à marca, foi quando tudo começou a fluir. E aí você criou a sua loja. Aí né? eu abri, loja. eu abri a loja no Jardins Open Mall, né? Tem 1 ano e pouco. E foi realmente um passo muito importante pra mim. Ali, a Twice nesse último ano tem crescido bastante. A gente tá num momento bem legal da marca. E é isso. E você virou influenciadora digital. Foi. Outra coisa que talvez não sei se estava nos teus planos. Zero nos meus planos. Quando eu comecei a trabalhar, como apareceu a oportunidade de eu fazer essas propagandas e trabalhar, eu falava muito isso, gente, eu sei fazer foto, porque eu trabalhava com modelo, né? Sim. Não me bota pra gravar, porque eu não vou conseguir. Mas foi natural, foi indo. E depois que eu comecei a realmente trabalhar com isso, vender minha marca e entender o meu propósito de vida, que eu comecei a sentir pessoas que eram sedentárias e começaram a se movimentar, porque vem que todo dia eu acordo, posto minha foto, falo da minha alimentação, falo dos meus treinos, do meu estilo de vida que mudou a minha vida, mudou meu profissional. Eu vejo tanto de gente que eu influencio a realmente ter qualidade de vida. Eu sinto que é o meu propósito de vida, de marca. E aí as coisas rodaram e estão indo. E como influenciadora, assim, acaba que você é uma empreendedora digital, né? Sim. Vamos dizer assim, né? Enquanto nessa profissão de influenciadora. É um negócio bom para você hoje? Realmente você conseguiu se profissionalizar? Porque é algo que já tem um tempo, né? E eram as blogueiras antes, agora é influenciadora, depois agora acho que já é outro nome. Esse mercado é muito rápido, né? O mundo tá muito rápido, eu sinto muito que é pelo digital, né? E isso sempre vai mudando de nome, mas pra mim essas são toda é o que tá no dia a dia, no que as pessoas influenciando e cada um no seu nicho pelo digital. Pra mim no geral é isso. Todas essas meninas têm a blogueira porque ela tinha um blog, mas que ela também ia pelo digital. Então, pra mim, tem tudo o mesmo nome. Eu não sei, a pessoa pergunta, tu é o quê? Eu acho que influência, eu não sei. Mas... Você fala assim, sou empreendedora. Sou empreendedora. Isso, já queria empreendedora digital. Né? E de moda, né? De moda fitness. Sim. Universo fitness, né? E Mari, assim... Deu medo alguma hora, assim? Quando você passou a trilhar o seu próprio caminho sozinha? Sim, muito, né? Eu tive esse processo, assim, de eu ficar só na Twice. E foi bem difícil pra mim, mas, assim, pra mim a abertura da primeira loja foi muito difícil. E eu tô num momento aí de expansão da marca, que eu tô bem no processo dela falando de muitas noites mal dormidas, né? Ai, e eu se identificou. Antes de ontem, eu falei pro meu marido assim, eu não posso mais acordar à noite pra querer ir no banheiro, porque eu lembro de uma coisa, aí acabou a noite, eu já não durmo mais. Eu fico, meu Deus, porque a cabeça é a mil, você acorda. Vem uma coisa na cabeça, pronto, acabou. Aí eu fico, não, eu não vou, eu vou dormir. Mas não tem como, né? Eu acho que faz parte. Eu amo ser empreendedora, amo organizar meus horários, eu acho que não tem coisa mais gratificante você ver o seu sonho sendo vivido por outras pessoas e proporcionar
proporcionar qualidade de vida e proporcionar para outro tipo de... Não, outras pessoas que estão vivendo o seu sonho, que estão fazendo o seu sonho acontecer, que colocam vestem assim a sua marca e fazem aquilo acontecer. Eu vejo hoje em dia, eu vou correr na Beira-Mar, eu vejo a Beira-Mar dominada da minha marca, assim, Ave Maria, gente, é uma sensação incrível. Então tem que ter a parte ruim. E a parte ruim é a gente ficar doida da cabeça. Perder as noites de sono. Perder as noites de sono. Chorar. E aí a melhor parte é você imaginar pular o obstáculo. Aí quando você consegue pular. Quando foi, Joselma, que você chorou pela última vez enquanto empresária? Agora quando eu fui para Portugal, eu chorei um mês inteiro. Como foi? Conta essa Meu experiência. funcionário Vamos disse- para Portugal agora, O gente. meu funcionário dizia assim, Dona Joselma tá chorando. Eu digo, tô, mas vai passar. Um dia vai passar. É assim que o empreendedor... Porque você foi para Portugal para passar uma temporada. Não foi uma temporada, foi que eu vi os negócios aqui assim muito doido. Eu digo, meu Deus, o que é que vai acontecer com o meu país? Então, os meus filhos já sabem administrar a empresa. Eu vou ver o mundo lá fora como é que tá. Eu E vou, aí, comprou eu a vou passagem? ver outra cultura. Não comprei outra passagem. Então, eu participei de uma feira lá na FIEC, que eu sou do Sim de Sorvetes. Aham. Tem a feira do sorvete todo ano. Lá. E eu vi uma palestra do seu João, que ele é dono da Maria Pitanga Açaí. Uhum. E aí ele falou na palestra que estava em Portugal. E na hora do sufoco eu lembrei. Eu falei, menina, vou perguntar ao seu João como é que é. E aí eu procurei ele, numa palestra até que eu ia dar, eu falei, seu João, eu estou precisando entender como é esse negócio. E eu nunca saí, até que meus filhos diziam assim, mãe, a senhora não viaja? Diga lá, eu moro no Ceará, onde tem serra, sertão e mar, eu preciso ir lá para lugar nenhum. Então eu sempre valorizei muito o Ceará, porque o Ceará sempre me recebeu muito bem. Não queria viajar. Aí eu falei, homem, agora chegou a vez de eu viajar. E aí perguntei a ele como era que estava lá em Portugal e se ele queria ser o meu parceiro para eu aprender. E também para diminuir meus custos. Aí ele topou. Então, como ele já estava com a loja lá e o sócio dele não queria mais continuar, eu comprei a parte do sócio dele. E aí fui para a loja, eu falei, não se preocupe, eu quero aprender. Porque eu acredito que a gente aprende vivenciando, ouvindo o cliente, vendo a cultura, entendeu? Olha, eu vim do Rio Grande do Norte para o Ceará, cultura diferente. Eu digo, eu quero sentir a cultura desse De país. Portugal. Também fala a nossa língua, né? Era mais fácil. Uhum. E aí eu fui. E Então, ficou quanto tempo? 3 meses. Então lá foi assim um aprendizado maravilhoso, porque eu percebi que o empresário ele não entrega logo a empresa para os filhos, assim, por amor à empresa. Principalmente quando a gente começa do zero, a gente tem aquele zelo, a gente acha que só é a gente que sabe O apego, fazer, né? O apego, né? Então, esses 3 meses que eu passei lá fora, os filhos cuidaram da empresa muito bem, fluiu bem, cresceu, entendeu? E lá, quando passou a dor, eu comecei a buscar cuidar de mim, porque a loja lá, o movimento era pequeno, então eu tinha tempo para cuidar de mim. Só era eu e o funcionário, então eu deixava um momento o funcionário só e ia cuidar de mim. Então foi uma experiência incrível, porque aqui a gente tá vivendo medo, né? Uhum. Tem medo de sair a pé, e lá eu comecei a andar a pé, comecei a ir para academia a pé, Qualidade de vida. comecei a conhecer outra E a loja deu cultura. certo? Assim, deu Qual é a certo. cidade que tá a loja? Albufeira, Uhum. no litoral do Algarve. Uhum. Mas aí eu percebi que lá é só um período da alta estação. Uhum. E aí de lá eu achava a estrutura do país muito boa, muito bom andar de ônibus, andar de trem. Então foi assim, teve a dor nos últimos 2 meses, foi a aventura, né? E eu gostei desse mundo novo.
Então, eu fui conhecer Lisboa e me apaixonei por Cascais. Então, nós já estamos negociando a loja de Albufeira e eu vou abrir uma em Cascais. E aí, passo 3 meses lá, 2 meses aqui, e aí vou deixando os meus filhos administrar a empresa só, porque eu também acredito muito neles e eles vão fazer a Pardal crescer muito melhor do que eu, né? Então, eu estou muito feliz, porque eu já cuidei da Pardal, já vai fazer 33 anos que eu cuido da Pardal, então era muito dedicada. Então, eu acho que chegou o momento de eu cuidar de mim. Então, eu fiquei assim triste, porque como eu trabalhava muito, não curti muito meus filhos, aí quando chegou o momento de eu curtir os netos, eu fui embora, né? Mas aí Então lá... o choro era com saudade dos netos, era isso? Também é, porque os netos são lindos, né? Um neto e uma neta, e 2 é incrível, né? 2 É netos. que eu já estava na fase de tirar tempo para eles. Mas aí eu comecei a enxergar que eles podem ir lá, passar férias, a gente vai curtir mais. Então o Eu choro, já tô no lado o choro bom. era saudade da Pardal aqui. Saudade, muita saudade da Pardal, dos netos, dos filhos, se acostumar também numa nova cultura, né? Mas eu gostei e já estou assim enxergando muitas oportunidades lá. Aí você É um passou lugar um muito mês bom. chorando, aí você dizia, vai passar. Vai passar. E aí, graças a Deus, passou, agora já está vivendo um momento bom. E agora só quer viver em Portugal. Vou Agora que ficar viu indo e o lado voltando, bom, né? o lado bom. Então, agora já deu vontade de conhecer a Europa, né? Começar por Portugal. Então pronto. Mas o Ceará sempre no meu coração, né? A paraibana que adotou o E lá Ceará. tem uma vantagem, porque de julho a setembro é verão. Aí quando começa o frio lá, é verão aqui. Aí eu vou ter 2 verões, tá vendo como é bom? Olha aí. É o ano Dezembro inteiro. e janeiro eu venho pra cá, porque lá é frio. Então eu vou curtir 2 verões, né? Então agora vem uma nova fase aí de vida, uma nova então, fase, né? mas nada assim de deixar o empreendedorismo, né? Eu enxerguei muita oportunidade lá. Na época assim, no período do verão, é uma venda de gelatos lá, de gelados, picolés, entendeu? Lá tem muita oportunidade. Então, eu acredito que eu vou ainda construir uma empresa lá. E com certeza ainda vai dar tempo de crescer, porque eu só tenho 57 anos e eu tenho na minha mente que eu quero empreender até os 80. Então dá pra dar porque eu tempo de empreendo. um bocado de coisa. A Europa, Ele não pode. a Europa parar. aguarda que Joselma tá chegando. Porque Né? a gente tem muito que ensinar. Eu sou muito de incentivar quando eu vejo um jovem empreendedor. E você tem uma veia empreendedora, vai empreender. Entendeu? Então, é difícil, mas dá para começar. Qual é a principal lição para quem quer empreender, assim? A primeira é ter fé. Ser uma pessoa de fé. Acreditar que Deus existe e que Ele dá um dom a gente de empreender. Então, quem tem esse dom, como essa menina tinha, foi muito difícil ela descobrir. Mas graças a Deus que ela descobriu. Então, eu acho empreender o melhor caminho para você ter uma vida financeira melhor. Porque desde que eu vendo 30 picolés, que eu não tenho problema financeiro, sempre paguei o colégio dos meus filhos em dias, sempre paguei minhas contas em dias. Então, o bom de empreender, eu falo para o pessoal, é que a gente paga as contas em dias. Empreender sendo organizado, tendo um produto bom, que você vai ver que o cliente gosta, que vai se acostumar com o seu cliente, não tem erro. Dá certo. É só você ter uma boa gestão, ter fé em Deus, ser resiliente. Eu ia falar isso, ser resiliente. Saber passar aquelas noites de sonos, quando tá acordada, entende que não é para sempre, que você tá ali buscando pular um obstáculo. E o empreender, ele ensina isso, você vai pular, porque desde que eu comecei que eu pulo obstáculos, então são 32 anos pulando obstáculos. Então, não falta. E quando bate a vontade de desistir?
A gente sente assim vontade, às vezes na hora da agonia, sente vontade de chutar o balde. Mas o empreendedor de verdade fica só na vontade. Ele não chuta. Chuta não. Ele não tem coragem de chutar o balde. O empreendedor ele só tem coragem mesmo de enfrentar os medos. Então, eu tenho certeza que todo empreendedor enfrenta seus medos. Os medos existem, mas a gente é resiliente, a gente tem fé e a gente enfrenta os medos. Não tem um obstáculo que a gente não diz assim, eu não vou conseguir. Fica perdendo as noites de sono pensando como é que vai pular. E pula. E aí, quando a gente pula, a gente vira. É uma montanha-russa, né? Aí já começa a se preparar para o próximo. Qual a próxima? Qual é o próximo que vem? Próximo desafio. Mas a gente adquire essa certeza que a gente pula. Então, minha filha, quando ela era criança, ela gostava muito de ir para os médicos. Quando falava que ela ia para o médico, ela botava a melhor roupa. Ela disse, mamãe, eu vou ser médica. Vai não, você vai ser empresária. Gerar emprego e renda, porque precisa. Entendeu? Porque em todo canto existe o joio e o trigo. Então, existe pessoas boas e pessoas ruins. Então, existem empresários bons e empresários ruins também. E eu ensinei meus filhos a serem bons, porque a gente tem que ser justo com o nosso funcionário, com nossa empresa, com os nossos clientes. Então, a gente aprende, assim, ser humilde. A pandemia me ensinou muito a ser humilde. Eu achava que eu era humilde, mas a pandemia me ensinou mais ainda, porque eu tenho um pouco de humildade, mas também tenho um pouco assim, que eu sou marrenta, sabe? Eu não admito que ninguém me diga desaforo, porque eu retorno o desaforo. Entendeu? E aí eu aprendi na pandemia. Na pandemia, quando fechou, passei 3 noites de sono, pensando o que era que eu ia fazer. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque a gente só tinha supermercado, farmácia, posto de gasolina para vender. E a venda é na praia, a venda é na rua, E eu era né? marrenta com supermercado. Eu não ia em todo supermercado, eu ia nos que me convidavam. Aí eu já tinha um rapaz lá que faz todos os cálculos, se eu ganho, se eu não ganho. Eu digo, pelo amor de Deus, depois desses 3 dias de sono, calcule aí, com todos os aborrecimentos. Porque o seu foco não era vender para mercantil? Porque o mercantil demora muito receber. Graças a Deus, eles agora estão se organizando mais. Mas você tinha uma resistência Tinha de uma entrar nos resistência, supermercados. porque era 3 horas na fila esperando. Se você vai oferecer, é o chá de cadeira. Eu digo, vamos, veja aí, se eu enfrentando tudo isso, ainda Se vai vale sobrar a pena. alguma coisa Se para eu vai sobrar entrar, alguma né? coisa. E, dona Joselma, sobra sim, enfrenta. Aí eu liguei para a minha assessoria contábil, digo, não vou pagar imposto. Dona Joselma, não, esse mês eu não pago imposto, eu quero o dinheiro do imposto todinho para eu comprar vitrine, porque eu vou entrar no supermercado. Aí eu liguei para o meu fornecedor de frios, digo, você tem vitrine aí? Ele, dona Joselma, por coincidência, um dono de açaí desistiu, depois eu quero. Então é assim, uns desistem. Para entrar nos supermercados. Eu quero essas vitrines, ele já está com a marca do cliente, ele não tem problema. Mande amanhã, eu pago à vista e eu adesivo essas vitrines. E bota a minha com marca por cima. Então, rapidinho ele mandou. Então eu fui oferecer no supermercado, graças a Deus eles abriram as portas para mim, né? Porque só faltava essa minha humildade de ir bater lá na Os porta. aprendizados da pandemia, Aí né? eu bati. E aí, qual foi o resultado? Não demiti nenhum funcionário e a minha venda vem crescendo muito. E eu venho crescendo muito nesse mercado de supermercados. Aprendi. Falando em venda, né? Você começou na venda na feira, né? Isso. O que a venda de rua te ensinou que a gente pode falar aqui para quem quer vender, assim? O que a rua traz de ensinamentos, assim? É o melhor do mundo, porque o cliente ensina. O cliente, ele fala, então você escuta o cliente, você tem um contato direto com o cliente. Então, ele me ensinou a fazer um produto bom. E ele me dizia, esse aqui agora tá bom. E eu aprendi com ele.
Eu só tinha 4 sabores. Então, foi meu cliente que me ensinou. Então, para mim, o cliente ensina. Então, o cliente pede, eu obedeço, porque é o melhor professor. Eu tava falando sobre isso esses dias. Claro que todo mundo quer crescer que a minha marca cresça muito, né? Mas eu fico sempre falando que a gente tem esse contato muito próximo com a cliente, né? E aí, com o crescimento de uma loja, a gente já fica de um tamanho que eu já fico mais lá em cima, eu já não tô mais tanto na loja. Aí a gente já fica com a abertura de outra loja, aí eu fico, gente, eu não quero perder esse primeiro contato, de eu saber... Não perde, não. É só você arrumar uma pessoa competente para lhe ajudar. E aí ela vai passando para você. Não tenha esse medo. Eu não saí da rua, aí vim para dentro da empresa. Eu achava que só eu produzindo que o meu produto ia sair bom. Hoje eu tenho uma moça que é engenheira de produção e cuida da minha empresa tão bem quanto eu. E eu passo lá e converso com ela e a gente troca ideias. Não tem perca, não tenha esse medo. Você vai ter sempre pessoas competentes perto de você. Amém. E isso é muito gratificante. São os processos de desapego que você tem que ter para crescer, né? Você vai gerar emprego e uma pessoa competente perto de você. Sim. Então, isso é maravilhoso. Perca logo esse medo que vai acontecer nas coisas. Vai dar certo. Vai dar certo. Assim, o tema aqui da gente de hoje é empreendedorismo em geral, né? Porque, enfim, acho que essas histórias, tanto faz homem ou mulher, que enfrenta, né? Mas tem algumas questões ligadas ao universo das mulheres, né? Assim, o fato de ser uma empreendedora mulher, né? Que desafios vocês enfrentaram? Eu estava conversando com a Mari por telefone, né? Antes da gravação, e ela me falou que enfrentou muito medo, insegurança. Acho que todo mundo alguma hora passa por isso. Mas em alguns momentos tu sentiu a necessidade, por exemplo, de levar o teu marido para uma reunião. Sim, várias vezes. vezes. Por quê? Me fala. Não, eu sentia porque além de ser mulher, eu era mais nova da empresa, né? Assim, eu comecei a Twice, eu tinha 22, né? 23. Não tinha experiência. Eu não tinha tanta experiência e, ao mesmo tempo, eu me sentia insegura. E eu acho que o que muda hoje não é a minha imagem, é muito o que eu passo e a minha segurança. A pessoa sente ali. Então, eu me sentia muito insegura, né? Quando eu ia para uma reunião, ou então... muitas vezes ele ia comigo por ir e a gente já chegava na reunião, a pessoa já ia falando diretamente pra ele. E eu não, sou eu. Na verdade, eu sou que eu. sou a dona. Então, Ele não trabalha contigo. Né? Não, ele não trabalha comigo, mas me ajuda demais, demais, demais. Assim, meu pai, ele foi sócio investidor, como eu falei, né? Mas ele vinha ali de vez em quando, mas ele sempre foi muito pra mim deixar ali só. Hoje em dia ele não tá. Mas o Pedro, porque ele é muito empreendedor, então ele me ajuda muito, e ele é mais velho, assim, então eu consigo... Mais velho. Todo podcast eu falo mais velho, ele quer me matar. Meu Deus, então vai, Meu fala Deus, aí, vai. não, Corrige. ele não é mais velho, ele é mais velho que eu, mas ele não é uma pessoa mais velha. Experiente. Mais experiente. Enfim, e aí ele me ajuda muito. Então, eu ia porque eu realmente me sentia insegura em algumas questões, ou negociar algo, sabe? E aí, mas talvez eu pensando assim, eu sinto que é muito mais de mim, entende? Como eu me sentir segura ali, como eu me portar ali, né? Mas é difícil. Pra mim, eu senti a necessidade de ser mulher e ainda ser mais nova da minha equipe. Tipo, hoje eu não sou, porque entrou algumas estagiárias, mas eu por muito tempo fui a mais nova da Manu, do financeiro, que é acho que 15 anos mais velho que eu. Então eu até pra você criar a sua segurança mesmo, e o de estar ali respeito, no teu papel, né? E entender que eu respeito ela e que como eu consegui lidar, eu aprendi muito. Eu falo que eu amadureci muito com a Twice. Eu e ela, a gente amadureceu junto, assim. E eu ainda tenho muito, né, o que aprender. Mas eu sentia que era muito mais, talvez, esse preconceito meu mesmo. Tipo, de eu me sentir insegura, de eu não conseguir me importar ali, né? Mas que a gente vai aprendendo na marra. Sempre.
E dá certo. E dá certo. Claudinha, a gente tinha mencionado aqui no começo da conversa, mas disse que a gente ia voltar. Promessa é dívida. É porque a gente conversou muito antes de começar. Muito, a gente começou muito. Foi. Mas a gente retoma aqui algumas coisas. A gente falou do início, né, dos negócios, as dificuldades, como é que é o aprendizado, né, as lições. E tem um momento do crescimento e depois do momento do crescimento ou junto a ele tem a governança, né, assim. E aí você estava falando do momento que você passa lá, né, assim, enquanto líder, né, da empresa junto com seu irmão. De um novo momento, né? Assim, Sim. pensando nas futuras gerações, os seus filhos, os filhos do seu irmão, né? Porque a empresa familiar tem esse detalhe, né? Assim, de estar nas mãos ali dos familiares. E como é que você está fazendo esse processo de governança lá na Diamantes? Graças a Deus, eu e o Júnior, né? A gente sempre buscou muito pessoas de fora para nos ajudar. Consultorias. Então, a gente sempre teve muito bem assessorados. Então, isso já vai ajudando a gente chegar no processo da governança. Esse ano, todos esses anos da Diamantes, a gente nunca ficou sem ter uma pessoa organizando, uma pessoa de fora, Sim. sabendo mais do que a gente para organizar. Como consultoria? Como consultoria, né? E a gente, graças a Deus, sempre era de São Paulo, se a gente gostasse... E a gente via que dava... Que tinha um perfil da Diamantes, a gente trazia. Então, eu sempre pedi muito a Deus para sempre nos apresentar pessoas boas, né? E graças a Deus, eu penso sempre assim, hoje a gente prepara a Diamantes para... Como se ela fosse uma empresa para ir para a Bolsa de Valores, né? A gente prepara ela. Sim. A gente trabalha como se ela... Como se ela um dia fosse fazer parte. E isso é uma das coisas que a gente pensa para o futuro, não para agora. Então hoje eu e o Júnior estamos mais um pouco afastados da empresa, porque aí a gente tem mais tempo para olhar o mercado. E como a gente quer muito crescer, quer dobrar o tamanho da empresa, a gente tem a meta de ser a maior e a melhor lingerie do Brasil, a gente tem que correr, né? Então a gente entrega na mão de pessoas competentes, para que a gente possa ficar livre para voar. Eu digo sempre uma coisa, o céu é o limite. E aí me fala desses. Aí hoje você tem esses consultores que continuam Temos consultores a trazer. E tem um conselho. Tem um conselho e tem os diretores. Então a gente já tem o CEO e já tem 5 diretorias e cada uma fica responsável pela uma parte da empresa pelo resultado. Esse CEO, ele traz muito o olhar de trazer o resultado, de trazer a lucratividade, né? Porque a gente tem muita vontade de começar os dividendos, compartilhar alguma coisa com os colaboradores. Então a gente está trabalhando para isso, para poder deixar ela toda organizada. Para vocês poderem expandir para as próximas gerações também. Para as próximas gerações e como é que eu digo? É um percentual do nosso lucro para os funcionários. Acho que é PPR que se chama, né? Participação de lucro. E a sua filha está lá? A minha filha está estagiando. Está estagiando, começou a fazer faculdade e ela está entrando aos poucos, né? Como eu estava dizendo, nós somos família, o Júnior tem 2 filhinhos pequenos e eu já tenho 3, já com a idade bem mais na frente. Então a gente tem que preparar eles para quando chegar a hora de eles assumirem algum setor da empresa, se eles tiverem competência, né? Espero que eles tenham, mas eu também não... Eu sempre digo uma coisa, muitas vezes a gente quer... Eu penso assim, se os meus filhos não quiserem fazer parte, eu vou ficar triste. E eu já não penso mais dessa forma. Eu quero que eles façam o que faz eles felizes. Se vai fazer bem a ele, vai trazer felicidade para a vida dele, para mim tá ok. Para mim tá super de boa. Eu penso sempre primeiro neles. Eu quero que eles fiquem bem. Agora não dá pra gente não falar de lingerie. Eu sempre pensei em ter várias cores, em ter vários modelos. E hoje, principalmente, que a gente usa muita lingerie... Mostrando, né? Hoje é que é pra gente caprichar mais ainda, né?
Mas eu sempre pensei assim, eu quero ter lingerie para a família inteira. A gente tem esse negócio da Diamantes muito família. Você falou da calcinha pra então, menininha, né? Então a gente tem para todas as idades, criança, tanto tem a turma da Lia, a turma do Aui, fitness também é uma coisa realmente que está crescendo Sim, muito. E tem também o masculino. Meu Deus. E a gente só não está vendendo mais porque não tem. Cara, A gente não tem produção. A matéria-prima? Não. a produção, as mão de máquinas. obra. Mão de obra mesmo. Se a Diamantes hoje tivesse, ela, graças a Deus, vem crescendo, batendo as metas, mas a gente não vende mais hoje porque realmente está faltando. Ou seja, então existe a demanda, né? Com Existe. certeza, com certeza. É por isso que eu acredito que eu vou chegar nos 5 mil colaboradores. É. Porque realmente existe. É porque é um problema bom, né? Porque quando você tem o produto e não tem a venda é mais complicado. Mas porque esse problema ele depende interno, né? Então, é um problema, óbvio, mas é um problema dos problemas dos melhores. E quando a gente tem um setor comercial forte, é a venda que puxa a empresa, né? Então também É o sonho. Então hoje a gente tanto se preocupa em fazer a melhor lingerie, como a gente se preocupa em fazer a melhor lingerie para o público infantil, para a senhora. Sim. E para os homens, né? Que hoje estão são vaidosos. A gente tem cueca de todas as cores. Coisa que eu vejo muito. A gente Lá no começo você nem imaginou, né? Assim, 20 Não. anos atrás, como é que seria? A gente Hoje são todas as acostumada com a cueca azul, branca e preta. E hoje não, hoje é todas as cores. Então eu acho isso muito bacana. E tenho também duas pessoas que eu tenho imensa gratidão que contribuíram muito com o sucesso da Diamantes, que é a Solange Almeida, né? Que amo demais, sou imensamente grata. E o Wesley. Né? O Wesley Safadão, que também são garotos propaganda. São nossos garotos propaganda. Então eles contribuem demais para o sucesso da Diamantes. E olha, a gente fica muito. Eu acredito que com vocês aconteça, quando a gente vê uma pessoa que usa e dizer, eu uso Diamantes, olha aquele conjunto, eu ainda tenho um conjunto de tanto tempo, por conta da qualidade. Eu sempre me preocupei muito com a qualidade. Eu sempre quis oferecer o melhor. Desde o comecinho a gente já procurava as melhores matérias-primas. E aí, amiga, é isso. Eu sempre penso assim, um dia eu vou ser a maior, a melhor. Tem que pensar assim. A melhor, a maior e sempre focado no meu propósito, de mudar a vida das pessoas. E transformar, né? Tem uma coisa bacana que eu queria falar em relação a Pardal. Primeiro, eu tenho uma pergunta que eu preciso fazer. Vinda da minha filha. Que eu falei que ia entrevistar a dona da Pardal. E aí ela elogiou, disse que adora. O preferido é o de tapioca, até te falei, né? E ela, mãe, tu vai perguntar porque o nome é Pardal, né? Eu também tô curiosa, desde quando Mãe, tu vai perguntar porque o nome é Pardal, né? Aí eu não tava nem pensando nisso, filha, mas eu vou levar a sua pergunta. A primeira ideia veio do professor Pardal. Aí um primo do meu marido gosta muito de desenhar, de fazer. Ele é um artista. Ele observava o meu marido fazendo tudo. Eu tinha necessidade, o meu marido ia tendo a ideia e ia fazendo. E ele é o professor Pardal. Aí ele disse, você é o professor Pardal. Por que você não bota o professor Pardal na sua camisa? Sua camisa é branca. Aí a gente fez um desenhozinho do professor Pardal segurando o picolé cônico. E aí fomos seguindo. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, ainda foi como picolé caseiro. O nome era picolé caseiro, antes de ser Pardal. É, porque eu não fazia na minha casa, ia vender na feira livre, então era picolé caseiro. E foi crescendo, e aí a vigilância sanitária começou a me visitar, eu tive que abrir empresa, e aí surgiu, teve a necessidade de ter uma marca, porque é o CNPJ e o nome fantasia. Sim. E aí a gente colocou Pardal. Mas não podia colocar o professor Pardal, porque ele é da Disney, já é patenteado. E aí eu chamei, é a primeira vez que eu chamei um profissional, né? Chamei um design, e ele fez uma imaginação assim de um pardal vermelho e azul, que foi minha primeira marca. E aí quando o meu filho começou a trabalhar comigo,
Aí, jovens sentiu necessidade de dar uma inovada na marca. Aí, Aí vocês fizeram. contratamos uma empresa também, é uma empresa muito boa, a Abacadabra. E aí, ela me perguntava muito, aí falou, Joselma, você é livre, leve e solta. Então, tem que ser o pássaro mesmo. Então, se vocês acham que tem que ser o pássaro, vocês estudam, entendem do assunto. Eu sou assim embaixo, né? E aí ela fez aquele pássarozinho, Sim. Um perfilzinho, um né? perfilzinho como se fosse um pássaro. E aí ficou o pássaro mesmo. Mas antes era o professor Pardal. E essa mudança na marca, como é que impactou? Menina, foi difícil. Mudança é difícil, viu? É. Porque os clientes não queriam. E eu tinha muito distribuidor, a maioria minha família. Aí na reunião com a equipe da empresa que fez, aí foi preciso eu levantar e dizer, olha, teve 1 ano de estudo, eu acreditei na empresa, já está tudo pronto. Então, eu estou no barco com essa marca. Quem quiser me seguir, entra no barco comigo. Quem não quiser, é livre para sair. E aí todo mundo ficou assustado e todo mundo aceitou. Alguns clientes reclamavam, mas aí com o tempo foi acostumando. É porque mudança é difícil. É. A Mas mudança aí Tem dói. gente que tem mais dificuldade de É. lidar. Mas aí com o tempo você acostuma. Mas a mudança, afinal, foi positiva. Foi, o pessoal achou as embalagens muito mais bonitas, uma marca mais leve e assim, deu um boom, cresceu, Ajudou no crescimento da muito, empresa. Foi, ajudou E muito. agora sim, avançando, tem parcerias, né? Eu vi que no voo da Air France, né? A KLM tem os picolés. Ali né? a gente foi convidado, mas mudanças é questão de necessidade também. Também tem as parcerias com os personagens, Isso, né? Tem ali os foi picolés. A ideia dos personagens foi, eu comecei aqui caseiro e o povo tinha uma noção muito grande que a gente ainda era fundo de quintal. E a gente foi fazendo as parcerias para mostrar para o mercado que a Pardal cresceu. Que a Pardal é grande. Desde a que época tem dessa mudança da marca. da marca. Né? E aí contratamos empresa de marketing, montamos nossa empresa de marketing através dessa outra que fez a mudança. A coisa vai fluindo, né? Vai abrindo Então, as eu tenho portas. um monte de jovem lá que eu admiro muito no marketing. Eu acho lindo, os jovens tudo antenado, né? Então, eu tenho um marketing muito bom agora, administrado pela primeira pessoa que participou desse estudo da inovação com a gente. E aí tudo vai fluindo e vai acontecendo. E quais são os próximos passos da Pardal? Ora, olha qual é o meu próximo passo. Construir outra estrutura. Se Deus quiser, 2024 eu vou fazer uma nova estrutura para fazer produtos direcionados para atender. Já tem a garota propaganda. Já tem a influência. Pois é. Tá tudo vendo? certo. Como é bom, eu falei para ela. Vai conhecer a Pardal hoje. No próximo ano a gente já vê a nova estrutura. E aí eu pensei, por que não, né? Meus filhos todos jovens, Helena só tem 23 anos de idade, então vamos fazer essa Tem coisa empresa pela crescer. frente. Sim. E aí eu vou fazer uma empresa bem maior, num terreno o triplo do que eu tô hoje. E lá no Eusébio também, né? O Mas Eusébio também, eu gosto muito do Eusébio. Eu digo muito que foi Deus que me mandou pro Eusébio. A gente tem aqui 2 industriais cearenses, né? Isso. Mari também produz, né? Mas tá no comércio, né? É. São 2 peças raras, né? Assim, 2 mulheres industriais. à Mas frente eu de tenho uma indústrias. filha cearense que eu tenho muito orgulho de dizer. Minha única cearense, parece muito comigo, só tem 23 anos de idade. Eu digo 2 mulheres Muito industriais cearenses porque disposta. atuam no Ceará, né? Eu sei que você é paraibana. E aí, Mas- a que queria ser médica, ela falou, mãe, a ideia da senhora deu certo, eu estou gostando. Não vai ser mais médica. Não, Desistiu. ela se formou em nutrição, Ah. mas está gostando muito da área comercial da Pardal. Então, ela é muito envolvida com Legal. o comercial. Está amando
tocar a empresa. Mas E quando eu eu- muito mais feliz ainda, De né? certeza. Porque a minha cearense, ela parece muito comigo. E eu tenho muito orgulho nas palestras de dizer, minha única cearense. Porque eu amo o Ceará. Um lugar melhor do que esse, né? Ô, coisa boa, né? Mas quando eu falei de duas industriais, porque são duas mulheres à frente de indústrias, que a gente tem comércio, serviços, mas indústria é uma área bem específica, assim, né? Assim, a gente poderia ter mais mulheres na indústria. Por que não? Vocês acham? E muito bom de administrar. Indústria? É, muito bom. Não é difícil. Você tendo uma equipe, cada setor, aquela pessoa certa, não tem como dar errado. Eu gosto muito de produzir alimentos. Gosto muito da indústria. E do comércio também. Tudo. Hoje a Diamante ela tem 4 parques Fabris. Fabris, né? Fabris. Fabris. Uhum. E nós estamos agora inaugurando um em Tianguá, um imenso que a gente construiu, e também estamos construindo em Frecheirinha. Então hoje se produz diamantes Frecheirinha, Tianguá, Sobral e Fortaleza. Uhum. Essas fábricas são desses locais. Muito bom, né? E aí a gente vai capacitando a muito mão de enorme, obra, né? Muito enorme. Meu Deus. Mari vai sair daqui cheia de... Eu vou sair, a minha cabeça tá... O jovem tem muita facilidade de aprender. Eu mesmo amo ensinar os aprendizes. Hoje a gente ensina muito a costurar. É, porque tá Escolinhas, difícil, né? né? A gente vai montando. Porque é difícil. Mas eles vão pegando, quando pensa que não, eles estão amando o que Eles faz. pegam muito rápido, né? Hoje está muito bom. De Gente, ensinar a gente os está jovens. chegando aqui na nossa reta final do nosso bate-papo. Eu queria, assim, saber assim, umas duas perguntinhas e no final um conselhinho de cada um, assim. Mas qual o segredo do sucesso? O segredo do sucesso eu já falei, né? Ter muita fé em Deus. Ai, foi, ser né? Mas as resiliente, outras não... ser organizada, acreditar que a sua empresa, assim, acreditar no que você faz, fazer um produto bom, que você encontre uma pessoa e diz assim, eu amo o seu produto. Isso é a melhor coisa que acontece. Aí depois com o do empreendedor. segredo do sucesso, que eu quero também que vocês falem, mas Joselma pode logo falar, quais são os seus sonhos? Meu sonho é chegar aos 80 anos empreendendo. Eu ainda quero ensinar os meus netos. Eu já enxergo o meu neto um empresário, porque ele é virado. Eu digo, eita, meu neto, vou lhe ensinar. O Miguel é comunicativo. Puxou assim, ó. É trabalhador, é maravilhoso. E a neta, eu acho muito parecida comigo também. Danadinha. O meu sonho ainda é ensinar eles a empreender. Falar de empreendedorismo com eles e mostrar como é bom empreender, como é bom gerar emprego, renda, como é bom ter boas parcerias com funcionários, ter uma equipe feliz, que eu gosto muito de dizer para a minha equipe, olha, eu gosto de ver vocês trabalhando feliz. Se não estiver feliz, venha falar comigo. Não tem problema. Mas não trabalhe aqui infeliz. Você tem que ter uma equipe feliz, que tenha orgulho da sua empresa, tanto quanto você tem. Legal. Mari, segredo do sucesso, você que tá aí despontando na influência digital, com o negócio começando, mas já colhendo os primeiros frutos. Não, assim, pra mim, eu acho que o segredo do sucesso, na verdade, ela falou de ser resiliente, né? E eu acho muito complicado. Eu me sinto. Sou muito nova pra falar o segredo do sucesso, na verdade. Mas eu acho que você acreditar no seu sonho, viver com propósito, né? Ter uma marca com propósito. Acho que isso que é. Eu não consigo imaginar você empreender sem propósito. Eu acho que não dá, né? Então, ter uma marca com propósito e fazer o que você sente. Como é que eu posso dizer? O que faz seu coração vibrar, né? O que faz você querer levantar e fazer acontecer, assim, pra mim.
sucesso é isso. É a sua verdade. É né? a sua verdade, sendo vivida, né? E fazendo acontecer. E o sonho? Me fala aí, o que é que você tá sonhando? Eu tenho Sonhando acordada? eu tenho muitos sonhos mesmo, assim, pra Twice. Eu tenho muito sonho profissional. E sendo muito sincera, eu acho que esse ano eu tô vivendo algo que eu quis muito. Que eu sentia que a Twice tinha esse potencial de acontecer o que vem acontecendo. Mas eu viver e enxergar isso Tá se concretizando agora. né? eu sinto. Claro que eu tenho sonhos maiores pra marca. Eu tenho um sonho de crescer, eu tenho um sonho de abrir lojas em outros cantos, né? Eu tenho um sonho de viver, sentir esse movimento que eu sinto aqui nessas meninas mudando de vida, cuidando da saúde. É uma coisa que eu falo muito pra minha equipe, né? Gente, o momento que a pessoa vem comprar, ela já tá querendo cuidar de si. Isso já é um passo muito grande. Ela já tá querendo cuidar da saúde dela, porque ela tá querendo comprar uma roupa pra fazer um exercício. E a vida dela pode mudar a partir desse exercício, porque pra mim mudou. Quando eu me inseri mais no esporte, eu fiquei uma pessoa mais disciplinada, fiquei um profissional melhor, fiquei mais focada, diminuiu minha ansiedade. Então, tudo mudou na minha vida. Então, eu sei do poder da pessoa fazer um exercício. E que bom que eu vendo a roupa pra pessoa conseguir mudar. E nas tuas redes sociais você fala disso, Falo né? muito disso, né? Então, o meu sonho é eu conseguir continuar fazendo o que eu faço numa proporção maior, né? Crescer, né? É isso. Coisa boa. Claudênia, fala assim, o que que você acha que explica o sucesso, né, da tua empresa? Mulher, eu não tenho como dizer outra palavra que não seja a fé que nós temos em Deus. Primeiramente a fé e segundo o amor pelas pessoas. Tanto é que a nossa marca é a Diamantes, a empresa de realizar sonhos. Então é Deus acima de tudo e as pessoas. E o meu sonho é ser a maior e a melhor lingerie do Brasil. Isso é muito claro para mim, na minha vida. E só pra gente fechar, que conselho você daria para as pessoas que estão nos assistindo, para as mulheres que querem empreender? Que conselho você daria para quem está pensando em começar de algum lugar? Seja lá na sacola, seja na feira, enfim. Minha amiga, é o que eu te falei lá fora, seja forte e corajosa. Essa frase mexe muito comigo, eu acho que quando a gente pensa assim, é ter força e coragem. Sim, né? sempre. Que vai dar certo, né? Que vai dar certo. Tem que acreditar. É pensar positivo, Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, pelo bate-papo. Acho que foi muito bom, muita coisa boa aqui que a gente falou, não foi? Foi muito bom, todo mundo falou. Não é? Olha aí, José me disse para ter cuidado, não foi? Senão, só ela ia falar. Não, eu agora aprendi. Foi uma troca boa. Assim, a vida é um ótimo. aprendizado. A gente vai aprendendo. Não, mas é porque você falando é muito bom. Viu? Mas Tem uma pessoa aqui nessa sala que já chorou numa palestra sua. Foi você? Não. O Lucas, que Então, dirige Lucas, aqui você o é muito vídeo. jovem, vai empreender. Ele já empreende, acho que ele tá aqui, ó, ouvindo e já processando aqui as noites mal dormidas também. Tudinho aí, tudo que vocês Tudo falaram. vale a pena. Sempre. Tudo vale a pena, né? Até chorar um mês. 30 dias. Foi um imenso prazer, tá? Obrigada. Um imenso prazer. Amei lhe conhecer. Gostei de você logo na hora que eu vi. Que Gostei bom. demais. Vamos Muito continuar obrigado nos pela seguindo, nos oportunidade. acompanhando, Sim, novidades. com certeza. Chamem, né? Falem aqui que a gente tá junto. Então, para mim foi maravilhoso conhecer essas duas empreendedoras. Olha. Então, eu gosto muito desses momentos. É sempre conhecer Proveitoso. novas pessoas, né? Fiquei muito feliz porque Obrigada. a Diamantes gera muito emprego e isso é o que é bom, o que é gostoso. Com certeza. Que Deus lhe abençoe, que sua Amém. empresa gere muito emprego também. Amém. Depois a gente Obrigada. faz outro podcast com a Mari para ela já trazer os números dela. Hein, Mari? Total. As novas Os lojas. medos vão vir, você vai enfrentar tudo. Com certeza. E as noites de sonos, não tenha medo Faz de parte, perder, faz faz parte. É você Vai sobreviver. pensando na solução, é você pensando como vai pular esse obstáculo. E vai ter
vários, vai aparecer muitos. Não tenha medo de nenhum, Vai dar porque certo. você vai conseguir pular todos. Amém. Coisa boa. Amém. Obrigada, Que José. honra, gente. Obrigada, Muito obrigada. Mari. Obrigada, Claudinha. Foi ótimo. Vou fazer aqui a despedida. Hoje a gente falou sobre empreendedorismo feminino com a Joselma Oliveira, Claudinha Régia e Mari Araripe. Espero que vocês tenham gostado. Já peço que deixem aí o seu like, o comentário, sigam, ativem as notificações, curtam, compartilhem, enfim. Essa interação de vocês é super importante para a gente chegar a mais pessoas. Agradeço a quem ficou até aqui assistindo a gente. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo episódio.